Oi, gente, boa tarde. A gente terminou na última aula o assunto de embriologia e agora a gente vai começar a falar sobre os sistemas fisiológicos humanos. O primeiro que a gente vai falar é o sistema digestório. Aqui eu tenho alguns sistemas, né, que a gente vai estudar ao longo do semestre e eu vou tentar falar o máximo que eu conseguir nesses 20 minutos de aula que a gente tem sobre cada um deles. Então, durante essa aula, a gente vai conseguir responder essas três perguntas, né? O que acontece com os alimentos que a gente ingere? Quais são as partes do corpo envolvidas no processo de digestão? E quais as doenças que podem estar associadas aos principais órgãos envolvidos nesse processo? Então, o sistema digestório é responsável pela nutrição do nosso corpo. Então, ele vai se iniciar na boca e vai terminar com a eliminação das fezes pelo ânus. Então, primeiramente, já que a gente come o alimento, a gente vai cortar e triturar o alimento com nossos dentes. Então, esse processo de trituramento do alimento, ele vai fazer com que aumente a superfície de contato dos nutrientes com as enzimas digestivas, né? Aumentando a velocidade da digestão. Um adulto, ele normalmente, né, ele tem 32 dentes. 8 incisivos, que são os que cortam os pedaços, né? Normalmente de fruta e legumes. 4 caninos, que vão furar e rasgar a carne. E 8 pré-molares e 12 molares, que vão triturar cereal, folhas e a comida em geral, né? Aí a gente vai ter também a língua, que é um órgão de grande mobilidade e que tem alguns corpúsculos sensoriais que vão captar o sabor. A língua também vai manipular o alimento e misturar ele com a saliva. Os dentes e a língua juntos vão realizar a digestão mecânica, que é a transformação do alimento em pedaços menores. As enzimas digestivas, elas vão realizar a digestão química, que é a transformação das moléculas do alimento em outras moléculas que são capazes que vão ser mais fáceis para absorção. Essas moléculas que vai ser transformado em alimento, elas vão ser absorvidas pelo intestino delgado e vão passar para o sangue e vão entrar nas células logo depois. Além de proteger a boca contra as bactérias e umedecer a mucosa da boca, a saliva também lubrifica e vai diluir o alimento, facilitando a mastigação, a gustação e a deglutição. A saliva ela vai ter a enzima amilase salivar, ou pitialina também, que vai iniciar a digestão do amido e do glicogênio em maltose, que é a composição do glicogênio do amido, né? Que é mais fácil para absorver. A pitialina vai agir no pH neutro da boca e vai ser inibida assim que ela chega no estômago, por causa da acidez do suco gástrico. Algumas enzimas elas vão ser mais ativas em certos índices de pH, dependendo da acidez, né, do líquido. A atividade enzimática, ela vai ter uma coisa que se chama pH ótimo, que é quando a distribuição de cargas elétricas na enzima é a ideal para a sua atividade. Então, cada enzima tem o seu próprio pH ótimo. O cheiro e o sabor das coisas, dos alimentos, né, estimulam a maior produção de saliva também. Então, por isso que tem a expressão fique com água na boca. É por causa que realmente o cheiro das coisas faz a gente produzir mais saliva. Uma pessoa ela pode produzir cerca de 1 litro de saliva por dia. E é produzido por 3 pares de glândulas salivares. As glândulas parótidas, que ficam ao lado do ouvido, né? O nome quer dizer ao lado do ouvido. As submaxilares, que ficam abaixo do maxilar. E as sublinguais, que ficam abaixo da língua. Depois que a gente mastiga, o alimento ele vai ser engolido, vai passar para a faringe e depois para o esôfago. Na hora que chega no esôfago, a epiglote, que é como se fosse uma válvula, ela vai fechar automaticamente a entrada da laringe para impedir que o alimento vá para o sistema respiratório. E logo depois de engolir, a epiglote ela vai se elevar de modo que o ar vai poder voltar a entrar pela laringe. Às vezes existe descontrole desses reflexos
E aí a gente engasga. E o ato de engasgar também é um reflexo que vai provocar tosse e vai ajudar a desobstruir esse sistema respiratório que entrou algum alimento. Além do esôfago até o estômago, o alimento vai ser ativamente transportado pelas contrações musculares, que são os movimentos peristálticos, né? E também vai fazer parte da digestão mecânica, essa parte, junto com a língua e com os dentes. O estômago vai ser uma região dilatada e musculosa do canal alimentar, que tem capacidade de cerca de 1 litro. Na entrada e na sua saída tem 2 esfíncteres, que é a cárdia e o piloro. A cárdia, ela regula a entrada de alimento no estômago e o piloro, ele regula a saída de alimento do estômago para o intestino delgado. No estômago, o alimento armazenado ele vai sofrer a ação do suco gástrico, que tem o ácido clorídrico na sua composição. E ele é responsável pela acidez do estômago, né? Então ele vai facilitar, esse ácido clorídrico vai facilitar a ação das enzimas do suco gástrico, vai desnaturar as proteínas e vai facilitar a digestão e também destruir algumas bactérias. O estômago, a parede do estômago, ele secreta um muco que protege a parede dele da ação desse suco gástrico. E além do estímulo nervoso, existe um controle emocional, um controle hormonal nessas secreções. O contato do alimento com a parte final do estômago vai ativar as células e produzir gastrina, que estimula a secreção do suco gástrico. Depois, esse alimento vai permanecer no estômago de 2 a 4 horas e vai formar uma massa ácida e branca, que é chamada de quimo. Parte da água dos sais e também alguns medicamentos e o álcool, né, que a gente ingere, vão ser absorvidos no estômago apenas. A digestão completa deles acontece no estômago. O restante desse bolo alimentar vai passar para o intestino delgado e vai ocorrer a maior parte da absorção do alimento nesse intestino delgado. Entre o estômago e aí o piloro vai regular a saída do alimento do estômago para o intestino delgado e a partir daí o alimento vai sofrer algumas modificações, né? Aí o intestino delgado, que é a próxima parte, ele vai ser dividido em 3 partes. Um duodeno, que é o começo, né, do intestino delgado, o jejuno e o íleo. No interior do intestino delgado vai acontecer a principal parte da digestão e da absorção do alimento pelo organismo. No duodeno vão ser lançadas as secreções do fígado e do pâncreas. E também, essa parte também vai ser controlada por mensagens nervosas e hormônios. Quando ela vai entrar em contato com a parede intestinal, esse quimo vai estimular a produção de secretina. A secretina é um hormônio que estimula o pâncreas a secretar bicarbonato de sódio, que é uma substância básica que vai neutralizar a acidez do quimo. Aí um outro hormônio, que é chamado de colecistocinina, vai estimular a secreção da bile pela vesícula biliar, né? E das enzimas do suco pancreático. O suco pancreático ele é formado por água e bicarbonato de sódio e algumas enzimas, como a tripsinina e a quimiotripsinina. Essas enzimas elas ajudam a quebrar alguns aminoácidos, algumas ácidos nucleicos, ácidos graxos. E aí também tem a produção da bile, que é produzida no fígado, e vai ser armazenada na vesícula biliar. E quando for necessário, ela vai ser lançada no intestino. Ela vai conter sais biliares que atuam como detergente. Os detergentes eles transformam as gorduras em gotículas pequenas que vão se misturar com a água e vão formar uma emulsão. Isso facilita a ação da lipase. A lipase é a quebra dos lipídios, né? Porque o detergente ele aumenta a superfície de contato dos lipídios com a enzima lipase. Os detergentes possuem uma extremidade apolar. Como que funciona, né, os detergentes? E aí essa extremidade é polar e a outra parte é polar.
Então, a parte apolar tem afinidade na gordura e a parte polar tem afinidade pela água. Isso vai promover uma ponte entre as moléculas de gordura e de água. A ação dos detergentes são estudadas melhor na química. Aqui a gente só está passando por cima porque é para vocês entenderem mais do processo. Estou falando alguns nomes chatos, mas não precisa decorar tudo. A gente só precisa saber e entender o processo de como isso acontece. E que tem vários hormônios e várias enzimas que agem na digestão dos nossos alimentos. A digestão vai terminar na parte mais longa do intestino delgado, que vai ser formado pelo jejum e pelo ilho, que é a parte final. Essas porções do intestino elas vão produzir o suco intestinal, que é composto. Então, ela vai terminar na parte mais longa do intestino delgado, que vai ser formado pelo jejum e pelo ilho. Essas porções do intestino vão produzir o suco intestinal, que vai ser composto pelas enzimas responsáveis pelas etapas finais da digestão, que são a maltase, que vai hidrolisar a maltose em glicose, a sacarase, que vai transformar a sacarose em glicose e frutose, a lactase, que vai quebrar a lactose em glicose e galactose, e aí vamos ter uma quantidade de lipase para quebra dos lipídios, e depois dessa digestão, o alimento vai se transformar em um líquido branco que vai se chamar quilo. Os monossacarídeos como a glicose e a frutose e os aminoácidos eles vão passar pela parede intestinal e vão ser absorvidos por capilares sanguíneos, que é onde eles vão seguir para o fígado, depois vão para o sangue e para o resto do corpo. Essa parte a gente vai estudar melhor quando a gente for estudar a circulação. Então a gente vai ver como é que esse transporte vai ser feito. Na parede do intestino existem dobras que vão facilitar o trabalho da absorção dos nutrientes. Nessas dobras vão ter dobras microscópicas, que são as vilosidades, e vão aumentar ainda mais a superfície de absorção do alimento. Além disso, em cada célula do intestino vai possuir pequenas projeções, que são as microvilosidades. As gorduras elas vão se agrupar no interior das células intestinais em pequenas gotículas, que vão ser absorvidas pelos vasos linfáticos. Também a gente vai estudar a circulação linfática daqui a 2 aulas. Então a gente vai ver melhor isso também. Então, elas vão ser absorvidas pelos vasos linfáticos das velocidades, né? E vão ser lançadas junto com a água que vai escapar dos capilares sanguíneos nas veias. Aí, depois de passar de 3 a 10 horas no intestino delgado, o que restar do alimento vai chegar no intestino grosso. O intestino grosso tem cerca de 1,5 m de comprimento. Então, ele é mais largo e mais curto do que o intestino delgado. A parte inicial do intestino grosso tem a forma de uma bolsa, e é onde vai abrir o intestino delgado para passar para o intestino grosso. Essa porção ela vai ser chamada de seco, e é onde é localizado o apêndice. Chama apêndice vermiforme, seria nessa parte aqui embaixo, tá vendo? Então tem um bagulhinho que parece um verme. Por isso que ele chama apêndice vermiforme ou também apêndice secal. A parte intermediária do intestino, ela vai ser chamada de colo ou cólon. O colo vai se dividir em ascendente, transverso, descendente e sigmoide, que seria a parte final que tem formato em S. Por isso o nome sigmoide. A parte final, que vai chegar no ânus, chamada de reto. Aí nos herbívoros, esse seco que eu falei para vocês, ele é mais desenvolvido, porque ele vai funcionar como um reservatório, que vai ocorrer a parte da digestão. E principalmente a digestão da celulose, por isso que nos herbívoros ele é maior do que nos animais que não comem planta. No ser humano, quando a gente tem apendicite, é esse órgão que a gente tira. A apendicite é uma inflamação do seco. Então, normalmente retira, né, o apêndice. Porque ele pode se romper e disseminar a infecção pelo organismo. O colo é a parte maior, na qual vai ocorrer a absorção da água dos sais minerais que não foram absorvidos no intestino delgado. Nele também a gente vai ter a presença de bactérias, que é a microbiota intestinal, ou a flora intestinal. Esses micro-organismos eles vão participar da formação das fezes e da produção das vitaminas do complexo B e da vitamina K. As fezes elas são formadas por água e restos não digeridos, como a celulose. E esses restos vão ser eliminados pelo reto,
que é um tubo musculoso com abertura para o exterior do organismo. Eles vão sair através do ânus, né? O tempo total da digestão, desde a deglutição, da gente engolir o alimento até a eliminação das fezes, dura de 12 a 24 horas. Por último, eu vou falar algumas doenças, não todas, porque não dá tempo. Eu vou falar de algumas doenças que acontecem no sistema digestório, as mais comuns. A primeira delas é a úlcera péptica. Normalmente, o revestimento do estômago e do duodeno eles vão ser protegidos contra o ácido clorídrico por um muco, né, que é produzido pela própria parede do estômago. Mas tem alguns casos em que essa defesa falha e pode formar uma lesão. Essa lesão, que é a úlcera péptica, né, e ela pode ser provocada por alguns medicamentos, por um tipo de bactéria e por algumas outras coisas. Os sintomas mais frequentes vai ser dor com queimação na parte superior do abdômen, azia e náuseas. E o tratamento vai ser feito através de medicamentos que vão diminuir essa secreção ácida, vão proteger a mucosa e também alguns medicamentos que combatem a bactéria que causa essa úlcera. Então aqui tem uma foto da úlcera, são machucados, né, no intestino e no duodeno. A próxima doença que pode acontecer no sistema digestório é a hepatite e a cirrose. O consumo excessivo de bebidas alcoólicas e a ação de algumas substâncias, né, nem sempre é por bebida alcoólica. Existem vírus também que provocam hepatite. A hepatite ela pode levar à cirrose hepática, que é a destruição da parte do tecido do fígado. E essa doença pode progredir até que esse órgão deixe de realizar a função que ele realiza no nosso corpo e provoca a morte da pessoa. Se a causa da cirrose for o álcool, a pessoa tem orientação de parar de beber, né? Ela precisa parar de beber para se recuperar. Mas existem alguns casos que é necessário um transplante de fígado. Às vezes é o fígado inteiro, né? Que é transplante de doador com morte cerebral. Ou também existe a doação de fragmento de fígado por um doador vivo. Porque o fígado ele tem grande capacidade de regeneração. Então, só um pedacinho já pode regenerar e a pessoa já consegue viver. Mas sempre tem um risco de rejeição e a cirurgia é bem complexa. No caso da cirrose, a cirrose hepática, o nosso fígado ele se regenera até certo ponto. Mas quando a doença já está evoluída até cirrose hepática, não tem mais reversão. O fígado já não consegue mais se regenerar. E a gente vai falar também sobre os cálculos biliares, que são pedras, né, na vesícula biliar. As substâncias que fazem parte da bile, elas se cristalizam e formam esses cálculos, né? Aí eles podem obstruir as vias biliares e impedir a liberação da bile. O tratamento ele pode ser através de medicamento que dissolve essa pedra, né, esse cálculo. E também, quando é muito grande, existe a cirurgia para remover a vesícula biliar. A bile, nesse caso, sem a vesícula biliar, ela vai continuar a ser produzida no fígado, mas ela vai ser lançada diretamente no intestino. Ela não vai mais ficar guardada na vesícula biliar, porque não tem vesícula biliar. Na cirrose e na hepatite, e também quando o canal da vesícula biliar fica bloqueado por um cálculo ou material sólido, um pigmento da bile chamado bilirrubina vai ser lançado no sangue e não no intestino. É aí que aquela característica da doença é a pele da pessoa e a parte branca do olho fica amarelada. Essa característica é a icterícia, né? Quando a pele fica amarelada e a parte branca do olho também. Mas também pode ser causada por outras coisas. Então sempre é bom procurar um médico e não tratar sozinho. E por último, a constipação, que é normal, muita gente tem. Porque o que acontece nesses casos? O alimento ele leva em geral de 10 a 14 horas para passar pelo intestino grosso. E ele é impulsionado pelas contrações e movimentos peristálticos. Às vezes esses movimentos são muito lentos e muito fracos. E aí o alimento permanece muito tempo no intestino. O que acontece é a reabsorção de água, formando fezes secas e endurecidas. Isso favorece algumas doenças intestinais, como as hemorroidas, porque a pessoa se esforça porque não consegue ir no banheiro
E uma das causas desse quadro é a alimentação. Mas existem várias outras causas. Então, tomar muito laxante pode causar perda de sais minerais do intestino e até piorar o problema que você pode ter. Então, é sempre bom procurar um médico novamente. Enfim, a aula de sistema digestivo terminou. A próxima aula a gente vai falar sobre o sistema respiratório. E depois a gente vai falar sobre os outros sistemas, né? Até o final do semestre. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, vocês podem falar comigo em qualquer momento no WhatsApp pessoal. E a nossa monitoria é toda quarta-feira das 10 ao meio-dia. Então, muito obrigada. Espero que vocês tenham entendido e gostado. Até a próxima aula. Tchau, tchau.